O Acorde, programa sobre música e cultura da TV Assembleia, desembarca em Diamantina. O município surgiu no início do século XVIII por causa do ouro, mas o crescimento só veio com a descoberta de diamantes em 1720. A pedra preciosa foi tão importante por aqui que deu nome à cidade. Além do conjunto arquitetônico e urbanístico, a música contribui para que Diamantina seja considerada patrimônio cultural da humanidade. Há séculos, os sons fazem parte da identidade desta terra. A Igreja do Carmo é uma construção do século XVIII. A gente veio aqui para conhecer um órgão histórico. E é grande assim mesmo, ocupa boa parte do coro, este espaço mais ao alto, acima da porta principal. Este órgão foi totalmente construído no Brasil entre os anos de 1782 e 1787. Na época, era comum equipamentos como este virem da Europa, mas o órgão da Igreja do Carmo foi feito aqui em Minas, com cedro nacional, o que deu proteção especial contra insetos típicos dos trópicos, que costumavam atacar as madeiras europeias. O órgão estava mudo desde a década de 1950. Após 8 anos em reforma, foi entregue à comunidade em 2014. Eu vim aqui desde criança nessa igreja e sempre vi esse instrumento estragado. Toda a vida eu tive um sonho de tocar esse instrumento. Exatamente porque eu passei muitos anos vendo ele estragado e morrendo de curiosidade. Depois me tornei músico na adolescência e aí que eu fui entender o que era isso e a importância dele, né? E daí a pouco fui aprofundando na questão histórica que envolve esse instrumento também. E ele é um porta-voz do tempo, né? Ele está aí desde 1787 e agora funcionando plenamente. E ele, quando foi restaurado, estava com 90% do material original ainda preservado. O órgão da Igreja do Carmo é um instrumento complexo, que reúne 549 tubos. Os sons são produzidos quando o ar passa por essas estruturas, que funcionam como flautas. Para liberar a passagem do ar, o organista deve acionar pelo menos um dos registros, pressionando um par de puxadores. Cada registro permite a passagem do ar por um conjunto determinado de tubos, e isso garante uma sonoridade específica. Aqui a gente tem registros bem suaves que são adequados para, por exemplo, acompanhar a liturgia, acompanhar cantos, né, corais de forma geral. E temos esses outros aqui que dão mais brilho e possibilita também ao intérprete, ao organista, ao compositor, usar uma gama enorme de variedades de som para composição e para peças solo e coisas assim. Esse aqui, se ficar tocando muito, parece até gaita de fole. Os concertos na Igreja do Carmo fazem parte da agenda cultural da cidade. Nesta noite de sexta-feira, o público foi recebido pela Denise, caracterizada de Chica da Silva, uma das personalidades de maior destaque na história de Diamantina. Chica da Silva foi uma escrava no século XVIII, nascida no distrito próximo a Diamantina. Após o contratador de diamantes João Fernandes de Oliveira Filho se apaixonar por ela, ela se tornou a primeira dama da cidade. Aqui hoje, né, no concerto do órgão, eu dou as boas-vindas para os turistas. Inclusive, essa igreja foi o João Fernandes que construiu para a Chica. Nossa, eu estou achando maravilhoso, sabe? É um privilégio para nós, diamantinenses, ter essa oportunidade. É muito lindo ser recebida pela Chica da Silva, ver como é que era assim antigamente, né? A melodia e tudo. A gente sempre gosta de incorporar um pouco dessa história, essas lendas urbanas, né? Que a gente infelizmente não conheceu a Chica da Silva, mas a gente tem muitos documentos dela
enquanto madrinha de ex-escravos. E a novela, assim, os filmes romantizaram um pouco a vida dela, mas ela foi uma pessoa bastante atuante e fazia parte das irmandades quase todas. Essa daqui era da Ordem dos Brancos Ricos e tem uma história que fala que a torre, inclusive, é no fundo, porque negro só podia entrar em igreja de branco da torre para fora. Então aqui, como foi o marido dela que mandou construir, a torre é no fundo, de maneira que ela podia ir até o altar. Chica da Silva não é a única personalidade que participou da história do órgão. Há indícios de que o organista e compositor Lobo de Mesquita acompanhou de perto a construção do instrumento. O músico é uma referência importante para a memória musical de Diamantina. Ele hoje é um dos grandes nomes da música barroca brasileira e compôs muito de suas obras aqui nesse instrumento. E hoje é o único instrumento onde ele tocou e que funciona, porque ele ficou aqui até 1796, daqui foi para a antiga Vila Rica, né, Ouro Preto. Em Ouro Preto existiam 6 órgãos, hoje não tem nenhum, e lá ele também tocou na Igreja do Carmo. E de lá foi para o Rio de Janeiro e faleceu em 1805, sempre sendo organista da Ordem do Carmo. Lobo de Mesquita foi o primeiro músico a tocar o órgão histórico da cidade de Diamantina. O organista e compositor era um dos grandes destaques da música erudita brasileira do período colonial e também dá nome a este conservatório, um dos 12 existentes no estado. Há mais de 50 anos, esta escola contribui para a formação de músicos profissionais e amadores da região. O Conservatório Lobo de Mesquita atende mais de 2.500 alunos em Diamantina e algumas cidades vizinhas. Entre as várias opções oferecidas, é possível aprender instrumentos como trompete, flauta, piano, teclado, violão e violino. O Adivaldo conta que ele, os 7 irmãos e outros parentes estudaram no conservatório. Todos estudamos aqui no conservatório. Tem uma irmã que é professora aqui atualmente e mais dois irmãos que também já foram professores aqui do conservatório. Eu comecei primeiro com a flauta doce, depois para o clarinete, que era um instrumento do meu pai, né? Então era um instrumento que você tinha em casa para desenvolver aquela sua afeição com a música. Então o instrumento escolhido foi a partir disso aí. Eu, particularmente, desenvolvi uma certa paixão específica pelo instrumento de sopro. O sopro é uma extensão dos meus próprios sentimentos, daí a minha relação com o instrumento de sopro. O Gabriel conta que já tocava flauta, mas veio para o conservatório aperfeiçoar a técnica e multiplica o conhecimento nas escolas da cidade por meio de um projeto da prefeitura. O projeto Serestar ele é desenvolvido pela Secretaria de Patrimônio da cidade de Diamantina, onde nós, os integrantes dos grupos de Seresta, vamos até as escolas para conseguir disseminar mesmo a cultura seresteira, né? E aí, dessa forma, eu acho que eu pude levar o aprendizado que eu adquiri aqui no conservatório na forma de seduzir, de cativar essas crianças. Os músicos formados aqui contribuem para preservar a tradição musical de Diamantina. O que o conservatório representa para a cidade? Uma fonte de conhecimento mesmo, uma disseminação da cultura do ser diamantinense que está muito atrelado à musicalidade. O conservatório vem trazer aquela possibilidade de um ensino formal, regular e qualificado para esses músicos da cidade. O conservatório é essa salvaguarda, esse espaço que vai garantir que essa musicalidade e essa educação musical em Diamantina se perpetue.
A música esteve presente na vida social de Diamantina desde o surgimento do Arraial do Tijuco. Graças à exploração de diamantes, havia recursos para pagar pelo trabalho dos músicos profissionais. Se reproduziu, em Minas Gerais, a tradição portuguesa de se fazer música para todos os atos litúrgicos, né? Para toda a liturgia da Igreja Católica. O piano que entra no Brasil depois da vinda da família real, ele vai chegar lá nos rincões de Minas, porque havia uma pujança financeira com o diamante muito grande para levar esses pianos para lá. Então a Diamantina herdou essa musicalidade e que se perpetuou até os dias atuais. Com o passar dos anos, a tradição musical de Diamantina ganhou força e chegou às ruas. Os pianos eram de famílias mais tradicionais e com condição, com poderio financeiro maior. Mas a musicalidade ela se transferiu principalmente para os instrumentos que poderiam ir para a rua, né? Que eram o violão, o cavaquinho, flautas e clarinetes. Praticamente pode-se afirmar que em toda a família tem músico lá em Diamantina, porque essa coisa se espalhou, é uma cidade extremamente musical. E não tem como falar dos sons de Diamantina sem citar as serestas, uma das tradições mais autênticas do município. O Grupo Renascer foi fundado há 25 anos e tem 25 integrantes. Antes da apresentação nas ruas, o grupo se prepara e nós acompanhamos este ensaio, sem a presença do público. Eu acompanhava meu pai, então eu peguei aquele gosto, porque meu pai acompanhava. Era seresteiro. Era seresteiro. Eu acompanhava ele e lá vou seguindo. Vem muito turista para ver a seresta cantando, acompanha a gente, muitos ajudam a gente a cantar. E aí fica muito bonito. Distrai a gente muito, e distrai, tanta gente distrai muito, como distrai o pessoal que está acompanhando, cantando, fica muito bonito. A gente fica mais leve. Peixe Vivo é uma das canções que marcam a história das serestas de Diamantina. A música ganhou muita projeção por ser a preferida do presidente Juscelino Kubitschek, que nasceu aqui na cidade. Os seresteiros diamantinenses fizeram várias apresentações com a presença de JK. E cantar Peixe Vivo era uma homenagem a ele. Os seresteiros vão caminhando e cantando, seguidos pelo público, moradores da cidade e turistas. Eles terminam o trajeto no Mercado Velho, onde tem mais gente para vê-los. A seresta foi uma coisa que nós não sabíamos, e aqui na cidade acabou que lá na pousada nós ficamos sabendo, e ficou uma surpresa muito agradável e prazerosa para a noite de sexta-feira aqui em Diamantina. E aí acabou que a gente veio acompanhando a seresta e chegamos aqui no mercado, vamos tomar um vinho
e estamos curtindo. Eu acho que tudo faz parte, né, de um conjunto aí cultural e a Seresta não podia ficar de fora. Uma manifestação cultural incomparável. A gente sente a grandeza da alma mineira sendo exposta de forma tão bonita, de forma tão elegante, de pessoas tão autênticas. E isso é Minas Gerais. Eu acho maravilhoso. A gente vem todos os anos para Diamantina e é imprescindível assistir a Seresta. Nós estamos mantendo a tradição, né? Para não acabar, não deixar acabar. Inclusive eu trago um neto meu que está com 15 anos, mas ele desde a idade de 10 anos que ele me acompanha. Então nós vou treinando ele para não parar, para poder ele trazendo outras pessoas. Já tem uma outra mocinha também já com a gente e nós já vamos tocando para frente. Quem também tem história para contar são os músicos da banda do 3º Batalhão da Polícia Militar em Diamantina. Criada há mais de 130 anos, a banda da PM já se apresentou em diversos eventos culturais, religiosos e militares, aqui e em outras cidades. Na década de 1940, os músicos militares eram protagonistas do lazer em Diamantina. Eles se apresentavam em bailes, horas dançantes e carnavais. A banda do 3º Batalhão é a corporação musical mais antiga da PM de Minas, que nunca parou. A minha história na música mesmo, ela iniciou no distrito de São João da Chapada, da qual eu sou. E na época lá tinha a banda Santa Cecília, que era uma banda formada por maioria da minha família, né? Cerca de 90% eram meus irmãos, tios ou primos. Aí, posterior a isso, eu vim para o município de Diamantina, onde eu ingressei na banda Mirim. Aí na banda Mirim, por volta aí de 13, 14 anos, ingressei na banda Mirim. Aí logo após fiz o concurso para a Polícia Militar. É um orgulho, né? A gente como músico, a gente tem o orgulho de estar fazendo parte dessa história e algo que vai ficar eterno aí para a gente, para os familiares e para os demais que vierem aí vão ter ver aquela foto do menininho que saiu lá de São João da Chapada e hoje está participando da banda de música mais antiga do estado. Não faria sentido ter uma banda se a população não gostasse, não é verdade? Porque a função da banda existir é ter um público para ela, né, que gosta da banda. Então é muito importante, né, a gente tocando um evento, qualquer que seja, né, tem sempre um público que para, aplaude, quer tirar foto, crianças, né, idosos, então não tem idade. A banda da PM e a banda Mirim são responsáveis por conduzir a Vesperata, um dos principais eventos da agenda cultural de Diamantina. Enquanto na serenata, os músicos se apresentam nas ruas, nas calçadas, na Vesperata a situação se inverte. O público acompanha aqui da rua e os músicos ficam lá no alto, nas sacadas dos casarões. A Vesperata faz parte do calendário fixo de atrações da cidade. É realizada entre os meses de março e outubro, na Rua da Quitanda, ao ar livre. Durante 2 horas, os músicos apresentam um repertório variado, do clássico ao popular.
A Eudênia é do Ceará. Ela já conhecia a Vesperata e decidiu trazer as amigas. O que me motivou a voltar aqui foi o aconchego do momento. Porque é um momento que relembra família, relembra amigos, relembra carinho. É um momento assim único que eu falei para elas que por mais que eu explicasse o que era uma Vesperata, elas jamais iriam saber se não viesse. Eu estou amando, porque é diferente. Nós revivemos nossos pais, que nossos pais, ela falou muito do pai, das músicas que o pai e a mãe gostavam. Então, aqui é um momento único, como ela falou. Eu estou amando. Vou trazer meu filho, meu neto, porque minha sobrinha, que é maravilhoso. Nós estamos aqui para um encontro de família, da família da mãe da minha sogra, dos Figueiredo, e tem 60 pessoas aqui. Foi muito difícil arrumar mesa para esse pessoal todo, mas estamos espalhados, a família toda. A família vem de Grão-Mogol, de Montes Claros, de Belo Horizonte, de vários lugares aí de Minas Gerais, né? E a Vesperata estava no meio disso, então nós resolvemos vir toda a família, não conseguimos assentar todos juntos, mas estamos os 60 aqui na Vesperata hoje e tudo maravilhoso, as bandas, o chorinho, tudo muito legal, um programa cultural e turístico muito interessante, muito bacana. O sargento Vanderlei foi um dos responsáveis por conduzir a banda da PM no dia que acompanhamos a Vesperata. Embora tenha experiência na música, este é o primeiro ano dele como regente. Para mim, uma emoção imensa. E pela resposta do público, a gente viu que realmente agradou e que vai ficar marcado para eles também. Banda da PM Vesperata tem que continuar? Com certeza, né? Foi uma parceria que mostrou que deu certo e que dará certo aqui pra frente também. A tradição de bandas tocando nas sacadas começou em Ouro Preto. Chegou a Diamantina no fim do século XIX e esteve presente por aqui até a década de 1940, quando perdeu força. No ano de 1997, a Vesperata voltou a fazer parte do calendário da cidade. 2 anos depois, Diamantina recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade, concedido pela Unesco. Nas sacadas dos casarões, nas ruas centenárias, nas igrejas, na sala de aula. Em Diamantina, a música está por todo lado. São músicos profissionais e amadores, adultos, adolescentes e crianças que reinventam as tradições e confirmam a vocação musical da cidade. O acorde de hoje fica por aqui.